2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 em diante. Eu farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ter em qualquer livro, em qualquer tradução. Mas eu te aconselho, se você não tem Bíblia, eu te aconselho a você comprar a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Tá? Eu te aconselho, é essa que tem, o símbolo dela é essa cruzinha tríplice assim, ó. Nova tradução da linguagem de hoje. Tem vários formatos, tamanhos, eu te aconselho. E você tenha dessa linguagem, que ela é mais simples, mais fácil. É uma boa versão. Amém. Façamos a leitura. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E, como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes maravilhas e grandes coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama, Senhor, será grande, e para sempre as pessoas dirão: ó Senhor Todo-Poderoso, este é o Senhor Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Versículo 27. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Amém, amém, graças a Deus. A cena é uma cena de oração. A gente não sabe quem que estava ali assistindo essa oração, a gente não sabe quem, mas não era uma coisa incomum. Todos os reis, as pessoas muito poderosas, elas sempre tinham servos em volta, né? Às vezes até nas suas relações íntimas, né? Nas suas relações íntimas, talvez vocês já tenham visto isso em filme, na corte você tem o rei, está ali dentro de um quarto, sempre tem um guarda, sempre tem alguém, sempre tem um escriba, sempre tem alguém acompanhando todos os movimentos. Alguém viu essa oração e colocou ela aqui mais ou menos como ela foi colocada. Ela não foi exatamente assim, mas a pessoa foi lá e depois fez a anotação do que Davi tinha orado. E ele ora agradecendo a Deus, porque ele tinha recebido uma profecia. Um profeta chegou até ele e falou assim: Deus, Davi, tem se agradado de você. Deus está feliz com você. Deus está alegre com você. E olha, Deus mandou te dizer o seguinte: a sua descendência sempre terá parte neste reino, que é o reino de Israel. A sua descendência sempre estará aqui. E Davi fica muito feliz com isso. E Davi faz essa grande oração, e ele começa dizendo: Deus, como se já não bastasse tudo que o Senhor já fez até aqui, como se já não bastasse o passado, que eu não mereço nada, o Senhor agora está me revelando o futuro, como é que vai ser, que coisa boa, que alegria. Deus é assim.
Deus é um Deus do passado, mas Deus é um Deus do futuro. Quantas pessoas eu conheço que ficam presas no passado, ficam presas na bênção do passado? Igrejas que eu já vi, igrejas que ficam se vangloriando das bênçãos do passado. Não, a nossa igreja no passado foi uma grande igreja, a igreja metodista na Inglaterra, ela evitou uma convulsão social. Lá na França teve uma revolução, uma grande revolução sanguinária, isso quase ia acontecendo aqui na Inglaterra, mas graças ao metodismo, não houve uma convulsão social, mas houve uma revolução com paz aqui, por causa do metodismo que converteu várias pessoas e tal. A nossa igreja é grande em feitos e etc e tal. Ou às vezes as pessoas ficam lembrando do passado da sua família, né? Ah, meu avô era um grande médico, meu bisavô foi um grande general, o meu pai foi um grande... Ok, amém, que coisa boa, Deus abençoou o seu passado, o passado da sua igreja, o passado da sua família, que bom! Deus te deu bênçãos em 2011, que legal! Te deu bênçãos em 2009, te deu bênçãos do passado, amém, coisa boa! E as bênçãos do futuro? Deus é um Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus é um Deus perpétuo. Deus, Ele não está preso, como nós, já dissemos isso aqui inúmeras vezes, Deus, como nós, não está preso na linha do tempo. Você já ouviu isso aqui eu falando? Quem não ouviu isso, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar sobre a linha do tempo aqui? Todo mundo já ouviu? Quem ouviu, levanta a mão. Maioria, né? Então, Deus, Ele não está preso à linha do tempo. O tempo é uma das criações de Deus. Deus está fora. Então, Deus, Ele é de todo o tempo. Nesse momento Ele está criando o homem, nesse momento Ele está acabando com o mundo, Ele está vendo Jesus, Ele está vendo tudo. Então a bênção de Deus, ela nunca é e nem nunca será estanque a um momento da sua vida. Ela é perpétua para você. Qual é a bênção de Deus para amanhã na sua vida? Aqui nós acabamos de escrever as bênçãos para 2012. E meus irmãos, em nome de Jesus, se você não tem nesse papel nenhum pedido indigno, nenhum pedido que vá atrapalhar a vida de alguém, nenhum pedido que vá significar morte, Deus vai cumprir. Eu não sei se em 1 ano, se em 2, se em 3, mas eu tenho certeza absoluta, eu conheço esse Deus. Deus vai cumprir os propósitos dele para a sua vida, e o propósito de Deus para a sua vida é te abençoar. Eu me lembro, quando hoje a Simone contou no Café com Deus, naquele momento em que eu estava depressivo, deprimido, onde tudo tinha andado para trás, eu não me lembro se eu já contei essa história aqui, né? E para eu levantar da cama era um sofrimento, era uma dificuldade, e a Simone, ela com muita sabedoria, fez um recorte de, não sei, de uma revista talvez uma revista cristã, possivelmente, onde mostrava uma família sorrindo, e um versículo dizia assim, um versículo dizendo, só eu sei, era uma profecia, um versículo que é uma profecia em Isaías, só eu sei os planos que eu tenho para você, que são planos de bênção e não de morte. E eu todos os dias eu acordava e aquilo me dava forças. Eu tenho que agradecer a Simone, que eu ia escovar os dentes, e aí eu olhava aqui na parede e olhava assim, e eu lia aquela promessa de Deus, só eu sei os planos que eu tenho para você, que são planos de vida, de bênção, não são planos de morte. E eu falava, Deus, eu seguro nessa promessa, pela fé. Não tem nada palpável, não tem nada visível, todas as circunstâncias estão indo contra, mas pela fé, eu acredito nesta palavra, esta palavra é minha, e eu recebo essa palavra em nome de Jesus todos os dias. Eu ia escovar o dente e eu repetia, porque os planos de Deus para mim não são planos de morte, são planos de bênção, e glória a Deus, porque hoje eu estou vivendo esse momento, aquele momento de dor, de angústia existencial, fracasso espiritual, tudo aquilo passou. Hoje Deus está me dando esse momento, onde eu estou colhendo. Eu não virei super-homem, eu não virei o presidente da república, mas eu virei algo melhor do que tudo isso. Eu virei o pastor da igreja metodista de Águas Claras, que é uma bênção, para mim é uma bênção. Vocês não sabem disso? Invariavelmente eu recebo
cartas, telefonemas, abraços, beijinhos, e pessoas falam assim: pastor, muito obrigado porque o senhor existe, muito obrigado porque a sua existência está fazendo diferença na minha vida. Eu agradeço, falo: que bom, que bacana, não me orgulho disso, porque eu falo assim, eu não tenho nada a ver com essa história, isso é Deus quem está fazendo, mas a minha vontade é dizer: você não sabe que é você quem me abençoa, eu é que sou o mais abençoado aqui, porque eu sei que eu sou mais pecador que muitos de vocês que aqui estão, e é a vida de vocês que me abençoa. É quando eu vejo uma vida sendo transformada, eu falo: realmente Deus existe, Deus é presente, e aprove a Deus usar um homem pecador como eu para falar pela boca dele, e isso é sensacional. Eu dou graças a Deus por isso. E aqui a gente vê Davi dando graças a Deus, que ele fala: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não é só um Deus de passado, o Senhor também é um Deus de futuro, e o Senhor me revelou o seu futuro, e eu vou te revelar agora o seu futuro. Alguém quer ouvir uma profecia aqui agora? Eu vou revelar o seu futuro agora. Você quer uma profecia agora? Pega a sua folha. Cadê a sua folha? Pega ela com a tua mão. Todo mundo. Levanta a sua folha agora. Levanta. Você vai ouvir uma profecia agora. Em nome de Jesus, eu te digo que estas bênçãos que você pediu aí, elas se cumprirão para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, você tem na tua mão uma profecia e ela se cumprirá para a glória de Deus. Amém. Amém. Pode guardar. Agora depois eu quero ouvir a bênção. Quero ouvir a bênção. Amém? Eu quero ouvir os testemunhos. Porque Deus não pede advogados. Ele não quer que sejamos advogados de Deus. Ele quer que nós sejamos testemunhas. Mais vale um testemunho do poder de Deus do que um argumento racional, um argumento sensacional em defesa dele. Deus só quer testemunhas. É a palavra de Jesus. Que nós sejamos testemunhas. E assim deveremos ser. E nesse texto aqui, onde Deus mostra que Ele é um Deus do futuro, e onde Davi se alegra com esta revelação, se alegra com esta bênção de que Deus é um Deus presente hoje e sempre, a gente pode tirar daqui algumas lições, e eu gostaria de tirar com você rapidamente algumas lições do texto. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês está no verso 18. No verso 18 diz assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Meus irmãos, você não merece a bênção de Deus. Diga isso em voz alta: eu não mereço a bênção de Deus. Você não merece a bênção de Deus. Deus te abençoa, não é porque você merece, ou porque você deixa de merecer. Nós já nos cansamos de falar isso, mas temos que repetir sempre, porque eu tenho que lembrar que mesmo sendo eu pecador, e mesmo sendo eu um cara que tenho que melhorar em muitas coisas, Deus ainda assim me abençoa. Porque a bênção de Deus, ela não vem nunca, jamais pelo merecimento nosso. Ele vem pela misericórdia, ela vem pela misericórdia de Deus. Deus se faz merecimento por nós, e se fez merecimento até na salvação, não só na bênção, mas na maior das bênçãos que é a salvação. Foi Jesus que veio e morreu em nosso lugar, e a gente recebe pela fé gratuitamente. A primeira coisa, a bênção de Deus, ela não vem do merecimento, ela vem da misericórdia de Deus. E nesse processo, meus irmãos, nesse processo da bênção de Deus, Davi se tornou rei, e todo o povo de Israel, mais ou menos uma população de 1 milhão de habitantes, todos se tornaram reis. Eram 1 milhão de reis. Meus irmãos, a bênção não é democrática. Para cada um, Deus tem um tipo de bênção. Para cada um, Deus tem uma bênção. Um quer ser missionário na África, e ser missionário na África para ele será uma bênção. Outro quer ser empresário, e para ele ser um grande empresário, isso para ele é uma bênção. O outro talvez sonha ser pastor, o outro talvez quer simplesmente, sei lá, passar num concurso, e assim por diante. E assim como nós temos planos distintos entre nós mesmos, Deus também tem planos distintos para cada um de nós. Então alguns serão abençoados de determinada forma que outros não serão. Não existe uma democracia.
Isso é meio complexo de entender, e alguns até se revoltam com isso, como eu dei uma dica hoje no Café com Deus, né? Alguns ateus são pessoas revoltadas com a não democracia de Deus na distribuição da bênção. E como Deus deu para um, não deu para o outro, e como meu pai morreu, Deus, agora o Senhor não existe mais, agora eu sou ateu. E aí fica pau da vida com Deus, e como o adolescente que sai de casa brigado com o pai, é o cara que brigou com Deus, e agora Deus não existe para mim mais. É um eterno adolescente espiritual. Não evoluiu espiritualmente e achou melhor romper com Deus ou com a igreja, seja lá com quem for, porque percebeu que a bênção não foi democrática. A bênção, ela nem sempre ela é democrática, ela varia de um para outro, porque não é todo mundo que vai ser rei de Israel, foi só Davi. Não é todo mundo que vai ser, sei lá, o chefe da sessão, é um que vai ser o chefe da sessão. Você vai se colocar na presença de Deus, você vai pedir a bênção que você quer para Deus, e você vai falar assim: Deus, mas eu sei que sobre todas as coisas, a tua vontade seja feita na minha vida, porque eu sei que a tua vontade é a verdadeira bênção. Eu me lembro quando eu lutei várias e várias vezes para não ser pastor, eu briguei com Deus, e isso foi fruto de uma bobagem minha, de certa forma. Eu tinha 18 anos, 19 anos, me converti e tal, não sei o que, naquele fogo e tal. Um dia, no Afã, estava numa pregação enorme para vários jovens, e um pregador falou assim: agora quem quer ser pastor ou missionário, vem aqui na frente. E eu fui todo cheio de Deus e tal, me ajoelhei lá no altar, um monte assim, e era uma coisa séria. E alguns falavam assim: Luciano, você vai? Mas que isso, você vai? Eu falei: vou ser missionário. E fomos lá, e entreguei, falei: Deus, aqui está a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para ser um pastor ou um missionário, que o Senhor quiser, está aqui, tal. Levantei e toquei a minha vida. Passaram-se 2 anos eu conversando com um outro amigo que tinha feito a mesma coisa que eu falei assim: e aí, tal, eu estou na Jocum, tal, não sei o que, o Silvio, a gente foi junto, estou na Jocum, já estou lá na Amazônia, estou servindo como missionário. Aí ele falou assim: e você, Luciano? Eu falei: não, estou trabalhando normal. Ele falou assim: mas e a promessa que você tinha feito para Deus? Eu falei: Deus não levou aquilo a sério, não. Deus não levou aquilo a sério, não. Aquilo ali era emocionalismo puro. E eu fiquei assim: cara, o Silvio levou a sério, o Silvio virou missionário. Cara, eu falei: Deus, eu mudei de ideia, viu? Vou tocar a minha vida. E um período da minha vida, uma grande crise espiritual, uma crise gigantesca, e eu orando ao Senhor, era num acampamento que a manifestação do poder de Deus estava muito grande, o Espírito Santo se manifestando, e um pastor, que é o pastor que foi responsável pelo meu crescimento espiritual, orou por mim, ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ele me passou uma profecia de Deus ali na hora, e Deus falou comigo pela boca dele, e falou assim: filho meu, você se esqueceu da sua promessa, mas eu não me esqueci da sua promessa. Eu levei a sério, eu quero você para mim. E eu chorei ali, falei: Deus, me perdoa, eu vou levar a sério e tal. Aí se passaram mais uns 15 anos, eu lá empresário, rico, falei: não, eu dava dinheiro para as missões, mandava dinheiro para tudo quanto é lugar, falei: tá bom, basta isso. É que Deus falou assim: eu acho que você não está entendendo uma coisa. Você entregou a sua vida para mim. Eu não sou moleque. Eu não sou moleque. E um pastor falou para mim, leu um versículo, falou assim: olha, tem um versículo que diz assim, Luciano: não voteis. Não voteis. Mas se votardes, cumpra. Deus não pediu que você fosse pastor. Deus não pediu isso de você. Você fez isso. Você foi adiante. Foi a sua escolha. Agora, honre as calças que você veste. Mas eu não tive forças, não tive condições, e Deus teve que virar a minha vida de tal maneira que me trouxe aqui. E vou contar uma coisa para vocês que eu já disse: o fato de hoje eu ser pastor é uma das grandes bênçãos que eu recebi de Deus. Fugi tanto disso, e se eu soubesse que me abençoaria tanto, eu teria corrido para o ministério pastoral mais cedo. Perdi tempo. E uma vez nós tínhamos várias promessas de Deus sobre as nossas vidas, eu e Simone, e uma amiga, ela falava: Luciano, eu vejo a família de vocês entrando num trem, e esse trem indo embora.
e indo para um lugar frio. Deus vai abençoar vocês muito nesse lugar. E eu resistindo com o ministério, um belo dia, depois de muitos anos, essa pessoa me encontra e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo o seguinte: o trem está saindo da estação e vocês estão fora desse trem. Eu fiquei em pânico, porque eu sei o quão ruim é estar fora da vontade de Deus. Deus tinha um projeto para a minha vida. Eu falei: Deus, você não entrar nesse trem, o Senhor vai ter o plano B, mas ele jamais será tão bom como o plano A para a minha vida. Não deixe esse trem sair da estação sem eu entrar nele. E hoje eu me consolo no Senhor por saber que hoje eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Peça isso para Deus na sua vida. Você tem esses projetos aí? Fala: oh Deus, aqui estão os meus projetos, aqui estão os meus sonhos, mas sobre todos eles eu quero a tua vontade. E talvez Deus diga o seguinte para você: olha, não temas em fazer esta oração, não temas em pedir a minha vontade antes da sua vontade, não temas. Sabe por quê? Porque pode ser que a vontade de Deus para a sua vida seja exatamente o que você escreveu nesse papel. Deus não é um Deus mau. E essa semana eu respondi uma das muitas cartas que eu recebo pelo blog, pessoas que me escrevem no blog, e uma jovem dizia o seguinte: pastor, eu tenho medo de pedir que Deus faça a vontade dele na minha vida. Vai que a vontade de Deus é ruim, vai que a vontade de Deus não é igual à minha. E eu falava assim: não resista, porque se a vontade de Deus para a sua vida não foi igual à sua vontade, pode ter certeza que é algo melhor. Deus não é o diabo, Deus não é mau, Deus não é carrasco, Deus não é um sádico cósmico que está sentado num grande astro, olhando para a gente e rindo: ah, se ferrou. Deus é Pai, que te pega, que te abraça, que te põe no colo e que fala assim: não vá por aí não, senão você vai se ferrar. Peça a minha vontade, me busca, ora nas madrugadas, lê a Bíblia, se submete a minha vontade, porque segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É uma revelação que nós temos na palavra do Senhor. Fala: Deus, eu quero a tua vontade antes da minha, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes vai significar sofrimento, às vezes vai significar sofrimento, mas o fim da história é sempre hollywoodiano. A gente percebe no cinema europeu e no cinema americano a diferença que a religião faz numa sociedade. O povo americano, né, ele é em sua maioria evangélico. Então é um povo que caminha debaixo, sempre caminhou debaixo de promessas. Então há 100 anos atrás, né, 90%, imagina isso, 90% da população, que naquela época já era do tamanho do Brasil hoje, 90% da população, imagina isso, indo para a escola dominical, ouvindo que o fim da sua história será uma bênção. Isso impacta a sociedade como um todo. Então quando você vê um filme, um livro, sempre termina bem no final, dá tudo certinho no final, né? E os revoltados ficam revoltados com esse tipo de abordagem, né? Não, mas tudo dá certo, é tudo muito alegre e tal, né? Eu gosto muito do cinema europeu, né? Mais artístico. E eu e Simone, a gente infelizmente fechou lá o único complexo de cinema de Brasília que passava muito de cinema europeu, fechou. Mas a gente gosta demais. Mas a gente percebe que o cinema europeu ele tem um outro enfoque, né? Ele mostra assim, o europeu, o iraniano, o cinema alemão, ele mostra, ele não mostra o fim da história, ele mostra a dor, né? Ele mostra sempre a dor, a dificuldade da vida, a dor da existência, né? O cinema francês, por exemplo, um cinema absolutamente existencial, né? Quase que sartriano. Então ele mostra a dor da vida, mas ele nunca dá um final feliz para a história, né? É bom para você refletir na vida, mas como é gostoso ter um final feliz. Como é gostoso eu poder ouvir e saber que no final Deus estará comigo. Zélia Cardoso de Melo,
a ex-ministra da Economia, em 1990 ou 92, não me lembro muito bem, ela falou uma frase, que foi uma frase sensacional. Ela foi, me perdoe, Zélia, se estiver assistindo, ela foi uma péssima ministra da Economia, ela não deixou um bom legado, me perdoe, mas ela falou uma frase sensacional. Ela disse: no final, tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Eu acho isso lindo. Não deu certo? Calma, é porque não chegou no final. Porque no final, tudo vai dar certo. E é essa palavra que eu quero colocar para a sua vida. Viu, Zélia? Você está contribuindo aqui com esse sermão. No final, meus irmãos, vai dar certo. Sabe por quê? Porque você está entregando a sua mão, a sua vida, nas mãos de Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. E tudo mais, Ele fará. Entregue os teus caminhos ao Senhor. E tudo mais, Ele fará. Vamos ficar de pé.